Shabbat Shalom, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma Parashá explicada. E hoje nós estamos na porção Shmini, que vem da raiz Shmone, que é o número 8. Então, Shmini é oitavo e é o oitavo dia. Essa raiz também, dessa palavra, ela também nos traz no Shema. Shema em hebraico é ouvir. E não só ouvir algum som, mas Shema em Israel, em hebraico, é ouvir, internalizar e praticar. E olha que interessante, essa paraxá, ela está num momento muito especial, em que Deus está inaugurando, estabelecendo um sistema sacrificial. E imagine você no meio do deserto do Sinai, acampado com milhões de israelitas, e após 7 dias de preparação sagrada, de purificação, de consagração, chegou o oitavo dia, chegou Shmini, aquele dia em que Arão ali, ele então vai apresentar os sacrifícios para o Senhor. Ele está ali prestes a inaugurar o tabernáculo. E seria um momento muito poderoso, muito glorioso. Lembrando que o tabernáculo não era apenas uma tenda comum, mas é o ponto de interface entre o céu e a terra, onde a presença manifesta ali do Criador do universo estava literalmente se manifestando fisicamente entre o seu povo. Então estava tudo pronto, o protocolo tinha sido estabelecido, os sacrifícios foram preparados, e agora nesse momento tão histórico e ao mesmo tempo profético, Deus ia revelar a sua aprovação ou não, ou a sua ira, através de um sinal que ia trazer uma compreensão muito forte para Israel sobre santidade, sobre obediência e também sobre o custo de trazer fogo estranho para a presença do Santo de Israel. Então, esta paraxá, Shmini, ela traz um dia em que a glória de Deus desce, mas também o dia em que o juízo ele vai irromper no meio de uma celebração, trazendo um ensino muito poderoso para nós. E assim nós iniciamos a nossa primeira parte da nossa paraxá. Aqui, a primeira parte, ela vai falar sobre o chamado e a consagração. O que acontece é que Moisés chama Arão, seus filhos ali, para a cerimônia de consagração. Então, é algo que foi uma convocação para Arão e para seus filhos. Arão, ele não vai agir por iniciativa própria, mas ele vai segundo um chamado. E ele obedece um protocolo. Isso aqui é muito forte a gente entender, principalmente para os eventos a seguir. Nós sabemos que Yeshua, ele não agiu por conta própria. Ele mesmo disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Grave isso, ele. João 6:38. Yeshua foi chamado, Yeshua obedeceu, Yeshua seguiu um protocolo que o Eterno estabeleceu. E mais à frente nós vamos ver sobre Nadav e Avihu, em hebraico é Nadav e Avihu. Eles foram estabelecidos ali dentro de uma família sacerdotal, mas nós vimos na história que eles agiram por conta própria e isso teve um altíssimo custo. Na segunda parte, nós vamos ver os sacrifícios que Arão ali ofereceu. Levítico 9 vai trazer no versículo 8 a 14 o bezerro que foi oferecido ali pelo pecado. Acontece que Arão, ele oferece um bezerro para o pecado, mas primeiro pelo seu próprio pecado e depois pelo pecado dos filhos de Israel. Interessante que Arão, ele começa com ele mesmo. Ele não oferece o bezerro, o sacrifício pelos outros primeiro, não. Ele oferece por si mesmo, primeiramente. Porque você não pode interceder por outros se você mesmo não está em ordem com Deus, se você mesmo não está alinhado com Deus. Então, aqui nós já temos um ensino com uma dimensão muito profunda. O sacrifício, ele não apenas removia o pecado, mas ele também restaurava a relação.
E isso era muito importante para Arão como um sacerdote, né? Estabelecido ali como um sumo sacerdote. Ele precisava estar alinhado com Deus, para que ele pudesse ali restaurar a sua relação, para que depois ele pudesse oferecer ali os sacrifícios também pelo povo. Assim, nós vamos entrar agora na terceira parte. Na terceira parte, nós vemos que Arão ele vai oferecer o sacrifício pelos filhos de Israel. Agora sim, ele oferece o sacrifício, oferece um carneiro em holocausto, né? Oferece um bode para pecado e também para os sacrifícios da paz. E aqui é interessante que não era apenas um sacrifício queimado, né? Mas era um sacrifício ali, era algo que ia em ascensão, que subia, era uma oferta que subia aos céus. Era uma oferta também pela paz. Esses sacrifícios, eles restauravam a comunhão e a paz de Deus e seu povo. E é tremendo, extraordinário, quando nós vemos o sentido profético disso, tudo que Deus estava ensinando. Porque veja, o Senhor estava inaugurando, estava estabelecendo, ensinando o povo sobre o sacrifício. E isso é extremamente profético, porque aponta para Yeshua desde o início. Yeshua, ele ascendeu aos céus. Através da sua morte, nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com o Senhor. Isso está escrito, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Romanos 5:1. Olha como tudo é profético, como tudo aponta para nosso Mashiach. A oferta pelos filhos de Israel, ela está prefigurando aqui a redenção, a expiação universal de Yeshua por toda a humanidade. Na quarta parte, o fogo desce. E aqui, queridos, é um momento poderoso, é um momento extraordinário e ao mesmo tempo tremendo, terrível, poderoso demais. Levítico 9, 22 ao 24 vai trazer o clímax dessa paraxá. Arão, ele levanta suas mãos para observar o povo. Interessante que Arão, ele oferece, ele ora, mas o fogo não desce. Então, quando Moisés está ali junto com eles e juntos eles oram ali, então o fogo, ele vai descer. Então, saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e as gorduras sobre o altar. E, vendo todo o povo, clamaram e caíram sobre os seus rostos. O fogo desceu dos céus. Imagine você agora nesse momento. Quero te convidar a você entrar na narrativa bíblica, a você mergulhar e a com seus olhos você enxergar esse momento. Não era um fogo comum. Não era um fogo que Arão ou Moisés acendeu. Era um fogo que Deus enviou como um sinal poderoso do céu, da sua aprovação daquele sacrifício. Era algo ali que o Senhor estava recebendo, era um sinal extraordinário, poderoso de Deus, uma validação do Senhor. Ele estava, assim, de fato, recebendo, correspondendo àquele sacrifício ali. Tinha sido aceito todo aquele protocolo, o sacrifício, a forma, a preparação, a santificação. E aqui nesse momento o povo não aplaudiu, não gritou glória a Deus, aleluia. Não, eles caíram sobre os seus rostos em reverência. Uma reverência com grande temor. Sabe por quê? Porque eles compreenderam que Deus estava ali, fisicamente, visualmente, consumindo o sacrifício com o seu próprio fogo. Então, nós vemos aqui um detalhe muito glorioso, muito poderoso nesse momento. Ali, Deus, ele derrama dos céus a sua própria essência, porque a palavra fala que Deus é fogo consumidor. Então, com sua própria essência, ele valida, ele confirma, ele recebe, ele aceita aquele sacrifício. Era o fogo da sua aprovação. Né? É o fogo da sua aprovação. Então, há algo muito interessante, que esse fogo que desce dos céus, ele tinha uma ordenança específica, uma instrução específica. E nós podemos ver até nos capítulos anteriores acerca dessa instrução. Em Levítico 6, 13 diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então o fogo não podia ser apagado. E
a responsabilidade do fogo contínuo era dos sacerdotes. Então Deus proveu o fogo. Deus enviou o fogo do céu. Mas aquela brasa ali, aquele fogo que desceu, ele não podia ser apagado. E os sacerdotes tinham a responsabilidade de manter o fogo aceso. Nós sabemos que o povo de Israel, eles viajavam de um lugar para o outro. Quando o Eterno ordenava, eles caminhavam, eles iam, tinham que desmontar o tabernáculo e carregar e levar. E o fogo tinha que se manter aceso, mesmo eles viajando pelo deserto. Eles precisavam manter aquele fogo sempre alimentado. Eles tinham que alimentar ali, proteger ali das intempéries, né? Carregar de um lado para o outro. Por quê? Porque aquele fogo, ele tinha vindo de Deus. Ele não era um fogo comum, um fogo ordinário, ele era um fogo sagrado. A chama contínua da presença, ela tinha que estar ali permanecendo. Então aqui nós temos um ponto, queridos, um segredo profético, uma chave aqui gloriosa. Todos os sacrifícios que viriam depois, daquele dia extraordinário, daquele 8º dia ali em que o fogo desce, todos os sacrifícios decorrentes depois, né, que seriam ali queimados no fogo, deveriam ser preparados com esse fogo, né? Deveriam ter a origem daquele fogo que Deus mandou, daquele fogo preservado. Era como se, me permite uma palavra, como se fossem filhos, né? O fogo que seria aceso para os outros sacrifícios tinha que ser filho daquele fogo original, que Deus mesmo enviou dos céus. Entende? Que Deus mesmo enviou dos céus. Então, nós, como seu povo, nós somos chamados a manter fogo aceso continuamente em nossas vidas. Paulo mesmo vai escrever isso em 1 Tessalonicenses 5,19. Ele fala, não apagueis o espírito. E é tremendo quando nós vamos ver na festa de Pentecostes, né? Quando o espírito, ele desce. Qual foi o sinal? Labaredas de fogo na cabeça ali dos discípulos de Yeshua. Então, nós somos instruídos. Olha que tremendo, que poderoso isso. Essa conexão da Torá com a Brit Hadashah, né, que é o Novo Testamento, Paulo fala, não apagueis o espírito. O fogo deve ser mantido continuamente aceso. Não apagueis o fogo contínuo. E aí você pode pensar, mas a instrução foi dada ali só para os sacerdotes, só os sacerdotes tinham que manter. Não. 1 Pedro vai dizer que nós somos sacerdotes. Nós fomos chamados para o sacerdote, para o sacerdócio. Né? Então, nós somos nação santa, sacerdócio real, escolhido do Senhor. Então, nós temos essa incumbência de não permitir que o fogo apague. Na quinta parte, uma tragédia acontece no meio desse dia tão glorioso, tão poderoso, tão especial. Nós vemos que Levítico 10 vai retratar sobre a história de Nadav e Abiú. O que acontece é que, imediatamente depois da glória de Deus descer, ocorre a morte dos filhos de Arão. Está escrito no texto, então, Nadav e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles e queimaram incenso estranho perante o Senhor, o qual não havia lhes ordenado. E saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Fogo estranho. Olha que interessante. O texto bíblico nos traz esse termo, fogo estranho. E em hebraico, fogo é esh e zará, estranho. A palavra zará, ela significa literalmente estranho, alheio ou não autorizado. Mas tem uma dimensão aqui também profunda. Significa separado, afastado. É como se eles tivessem se afastado da ordem de Deus. Eles violaram um protocolo sagrado. Há alguns estudos, inclusive essa porção, essa paraxá, ela é muito estudada por rabinos, né? Principalmente para tentar discernir sobre esse fogo estranho e sobre essa questão, né, de Deus ter sido tão rigoroso aqui em subitamente ali matar os dois por essa quebra, né? Essa violação ali do protocolo. Nós vamos entender, queridos, o porquê disso. Mas aqui alguns sábios trazem que eles violaram por 6 vezes. A gente tem aqui 6 violações de Nadab e Abiú.
né? Então, a gente vê um padrão de presunção, né? A gente consegue enxergar aqui um padrão de presunção, né? Eles não cometeram uma violação, mas eles cometeram várias. Vamos aqui observar. Primeiro que eles entram sem serem chamados, né? Eles entram sem serem chamados. Ninguém autorizou eles a entrar no santo lugar naquele momento. E havia um protocolo, uma ordem, um tempo específico, né? Diferente de Arão, que foi chamado para fazer isso. Entende? Segunda violação, eles oferecem incenso sem uma ordem de Deus. E quando a gente vai olhar no texto bíblico, o incenso, ele era exclusivo para Deus, tinha uma fórmula específica. Em Êxodo 30, no versículo 34 e 38, vai trazer essa especificidade do incenso. Então, o incenso, esse incenso do tabernáculo, que era usado ali também, né, para o sacrifício, ele era algo que ele não podia ser de uso pessoal. E tinha uma norma que se a pessoa usasse para uso pessoal, ela deveria ser excluída da linha do povo. Aquele incenso era só para Deus. Terceira violação, eles usaram um fogo não autorizado. Não era um fogo que tinha descido de Deus, era um fogo comum, um fogo terreno, um fogo que eles mesmos acenderam. Então eles violaram o princípio aqui do fogo contínuo. Entende? A fonte do fogo era estranha. Quarta violação, muito possivelmente eles estavam embriagados. Era um momento de festa, era um momento de celebração, todos estavam ali celebrando, né? Então, eles provavelmente estavam embriagados, porque após a sua morte, a morte dos dois, Deus dá uma instrução, né? Que ninguém poderia entrar no tabernáculo bêbado, embriagado. Entende? Então, pela conexão do texto, há aqui uma grande possibilidade deles estarem embriagados. E quando a pessoa está embriagada, ela não consegue manter a sobriedade necessária para servir, ela perde o discernimento. Ela perde o discernimento. Quinta violação, né? Não estavam com vestes adequadas, havia roupa específica ali para o serviço sacerdotal. Entende? Era uma questão de santidade, de separação, não era gosto pessoal, não, era uma questão ali de uma ordenança, uma santidade, uma separação para você poder entrar ali. E a sexta, eles não consultaram Moisés nem Arão. Eles não buscaram orientação. Eles não pediram permissão, eles agiram por conta própria. Então aqui a gente vê que juntas, essas 6 violações, elas formam uma afronta direta a um sistema que Deus tinha acabado de inaugurar. Entende? Deus tinha acabado de inaugurar. E eles ali eram como matrizes, porque Deus estava estabelecendo algo novo. Então, se eles vão e violam, né, dessas 6 formas aqui, afrontando o sistema que Deus tinha acabado de inaugurar, se isso fica por isso mesmo, isso corrompe toda uma geração ali, posteriormente. Então, a gente vê aqui um julgamento. E o mesmo fogo que desceu para aprovar, também foi um fogo que desceu para matar. Que desceu para exercer um juízo. E a gente leu no texto. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então a gente vê aqui que isso é algo, né, que nos traz um grande ensinamento. Deus está trazendo uma verdade aqui para nós, muito poderosa, queridos. Deus, ele é tão santo, que ele não pode receber aquilo que ele não nos enviou. Entende? Ele não pode receber fogo estranho, não pode receber aquilo que é terreno, ele não pode receber aquilo que é demoníaco, aquilo que é humano, aquilo que é profano. Entende? Então, ele não tolera. Né? Muitas vezes ali as pessoas assim querem sugerir melhorias pessoais ao sistema divino, aquilo que o Senhor estabeleceu. Né? Então, você está querendo trazer fogo estranho para a presença, oferecendo ali como uma alternativa, né? Na verdade, não é uma alternativa, é uma afronta, dizendo, o teu sistema não é bom o suficiente, a minha ideia é melhor. Entende? Agora, tem algo aqui, queridos, profundo, que faz a gente entender isso com mais clareza ainda. Porque quando você vai ler o contexto, você vai entender que Nadab e Abiú, eles não eram qualquer pessoas. Primeiro que eles eram filhos de Arão. E quando Deus fala ali para os 70 subir, né, os 70 anciões subirem para o Monte Sinai, eles estavam juntos. Entende? Eles não eram sacerdotes comuns, eles tinham uma história com Deus. Isso você vai ler em Êxodo 24. Tá?
do 1 ao 11, o texto diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, sobe tu, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, né? E os 70 de Israel, e viram o Deus de Israel, e comeram e beberam na sua presença. Eles comeram e beberam na presença de Deus. Então pensa que o que isso significa, né? Eles não apenas viram a Deus, eles compartilharam uma refeição na presença de Deus. Eles tiveram uma comunhão gloriosa. Eles viram o que poucos viram, eles experimentaram o que poucos experimentaram. E aqui está o perigo espiritual que Deus quer nos ensinar. E eu quero te chamar a atenção para isso. Porque quando você já esteve no topo do monte, quando você já viu o que poucos viram, quando você já comeu, já bebeu na presença de Deus, é fácil começar a acreditar que as regras serão mais flexíveis para você. É fácil pensar, eu já tive uma experiência com Deus, eu já estive lá, eu já vi, né? Portanto, a minha experiência passada vai me conferir algo de um tipo de imunidade espiritual, né? Aqui é o perigo, quando a familiaridade ela gera uma presunção. Entendeu? A proximidade com Deus deveria gerar o quê? Reverência. Mas ela pode gerar, aqui, como nós vemos nesse caso aqui, uma presunção. Porque quando você está perto demais, quando você está confortável demais, quando você está familiarizado demais, é fácil você esquecer com quem que você está lidando. Simplesmente, eles estavam diante de quem, queridos? Diante do Criador do Universo. Daquele que criou as galáxias com uma palavra. Aquele que a sua santidade é tão absoluta que os serafins cobrem os seus rostos com as asas e clamam santo, 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 santo. E aí você quer trazer fogo estranho. Entende? Aí você quer levar fogo estranho. Isso é presunção. É uma arrogância espiritual. Isso é o que acontece quando a familiaridade mata a reverência. Entende? O tabernáculo, ele não era uma tenda comum. O tabernáculo não era um edifício religioso. O tabernáculo literalmente era o ponto onde o céu e a terra se conectavam. Era o lugar onde a presença do Criador do Universo habitava fisicamente entre seres humanos. E cada camada do tabernáculo, queridos, ele separava níveis de santidade. A gente tinha ali o pátio externo, onde o povo podia estar, né? Chegar, levar ali o sacrifício. Tinha um santo lugar, onde apenas os sacerdotes podiam. E o santo dos santos, apenas onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Que era no dia de Yom Kippur. Então a gente vê aqui uma engenharia toda espiritual. Cada medida, cada cortina, cada utensílio ensinava uma verdade sobre como nós nos aproximamos de Deus. E Nadab e Abiú, eles violaram. Eles violaram todas as medidas de segurança. No primeiro dia. No momento em que Deus estava estabelecendo, gente. Entende? É basicamente você fazer uma comparação aqui, né? Com o primeiro dia de funcionamento aqui de uma usina nuclear. E alguém ignorasse todos os protocolos de segurança. Entende? O resultado seria o quê? Qual o resultado? Catástrofe. E a morte deles vem como uma instrução. Entende? Por isso que Deus não apenas nos repreendeu. Por isso. Né? Foi publicamente. Porque aquela morte ali era uma instrução para a geração futura. Né? E foi algo assim tão forte que nem foi permitido Arão entrar em luto, rasgar suas vestes, como era possível, como era comum na época. Né? Nem isso foi permitido. Nem isso foi permitido. Entende? Então, logo depois da morte deles, de Nadab e Abiú, Deus dá instruções específicas, falando, né? Não bebereis vinho, nem bebida forte quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Isto será para vocês como estatuto perpétuo para as vossas gerações. Né? Então, não beber vinho ao entrar no tabernáculo, por isso que provavelmente Nadab e Abiú estavam embriagados. Né? Então, quando você entra para servir a Deus, você tem que estar sóbrio, né? Consciente. Você não pode servir a Deus de qualquer forma. Você não pode servir embriagado, você não pode servir desatento. Né? Você não pode querer colocar ali o seu gosto pessoal, aquilo que você acha melhor. Né? Então, Deus, Ele é santo. Ele é santo e nós precisamos entender claramente isso. Com reverência, com a devida honra, com o devido respeito, com o devido temor. Deus exige sobriedade, clareza, obediência absoluta.
Nós vamos entrar agora na sexta parte, que vai trazer aqui um pouco sobre o que aconteceu, né, após a morte dos filhos de Arão. Deus vai dar instrução aqui sobre não beber o vinho, e ele vai distinguir, vai dizer sobre a distinção entre o sagrado e o profano, que é necessário distinguir entre o puro e o impuro, a diferença, né? E a palavra kadosh, a palavra santo, ela significa o quê? Separado, apartado. Então, o que é o sagrado? O sagrado é aquilo que é separado do ordinário, né? Aquilo que é separado. E quando você vê essa palavra puro, não é, algo apenas sobre categorias morais, né? Mas é um estado que vai definir entre aproximação ou separação, né? Com a própria morte. A impureza, ela está associada à morte. E a pureza está associada à vida, né? Está associada à vida. Então, Yeshua, ele estabeleceu essa distinção final, né, entre o sagrado e o profano, através da sua morte, através da sua ressurreição. Certo? Então, aqui nós vemos, né, o Senhor dando essas instruções e ele vai aqui deixar claro, né, para que não se embriague com vinho. Mas a gente vê aqui em Efésios 5:18 que vai falar que nós temos que nos encher o quê? Nos encher do Espírito Santo, né? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não de bebidas alcoólicas, mas cheios do Espírito Santo. Nós chegamos agora na sétima parte, que vai trazer sobre as leis de Kashrut, né, que fala sobre a questão da instrução sobre a alimentação, né? E a porção vai concluir aqui sobre isso, vai trazer de forma detalhada quais são os animais puros, os animais impuros, né? E aqui tem uma conexão muito profunda, que os animais puros são aqueles que refletem, né, a ordem divina da criação, certo? Os critérios são muito bem específicos que essa porção traz. Vai falar sobre os animais terrestres, né? Que eles devem ter casco fendido, ruminar. Os peixes devem ter barbatanas, escamas. As aves, né? Precisam ser de listas aqui precisam ser predadores, né? Os insetos, vai falar aqui, né? Apenas os saltadores são puros. Então, você vê que traz toda um detalhamento aqui sobre essa questão do que poderia ser consumido e do que não poderia ser consumido. E algo muito interessante, queridos, porque essa questão da alimentação é algo muito básico, né, do ser humano. E quando você entende que aquilo que você está comendo precisa ser consagrado a Deus, né, e que algumas coisas você deve se abster, isso ajuda também a treinar o seu espírito, de se abster daquilo ali que, né, biblicamente falando, aquilo ali, se o Senhor fala que não é para comer, ele tem um motivo, aquilo ali tem um motivo, né? Por que não comer? Por que não comer? O porco, por exemplo, é um animal ali que ele está dentro dos animais impuros, né? E hoje em dia tem até alguns relatos, alguns artigos, né, que falam da questão que o porco ele pode, né, gerar problemas de saúde, pode até interferir na questão de pele, né, de pessoas que às vezes consomem porcos e tem mudança na tonalidade das suas cicatrizes, são várias questões. Então, se Deus ali está estabelecendo é porque um motivo tem. E a partir do momento que você, né, consegue, dentro de uma necessidade básica do ser humano, que é a alimentação, você consagrar isso a Deus, você é uma pessoa que também, nas outras questões, vai conseguir, né, entender que tem limites, por exemplo, né, sobre Lashon Hara. Se você consegue, na sua alimentação, você se conter, você se controlar, você não comer demasiadamente, né, porque a glutonaria também é pecado, e você olhar para certas coisas e você entender, não, isso aqui não é para mim comer. Você está treinando o seu espírito. E aí você também, né, vai ter a mesma facilidade, resiliência, disciplina em também não cometer outras coisas que também te prejudicam, né? Como a Lashon Hara, por exemplo. Então, a questão da lei alimentar, ela traz vários benefícios para nós. Não é algo que ficou lá, né? É algo que você pode adotar, né, na sua alimentação. De você entender que aquilo ali, se Deus colocou aquilo ali, é porque aquilo ali é bom. Então vamos adotar, vamos, né, trazer esses benefícios para a nossa vida também. É algo que é muito pouco falado.
né? E nós sabemos que alguns rabinos, eles estabelecem algumas regras, né? Como se fossem cercas, para não ferir aquele mandamento. Mas a gente precisa discernir o que é dogma religioso, né? O que é, às vezes, que vem de tradição e o que vem da Bíblia. O que a Bíblia fala. Então, eu, por exemplo, eu faço a alimentação bíblica. Eu adoto a alimentação bíblica. Então, aquilo que a Bíblia, ela orienta, assim, eu tenho o cuidado de observar, certo? A gente vai entrar agora na nossa Haftarah, que está em 2 Samuel, né, no capítulo 6. E aqui a gente vê uma conexão muito poderosa com essa paraxá, que ela vai trazer, né, alguns eventos aqui. E o primeiro é que Davi traz a arca para Jerusalém. E nós vemos aqui quando Uzá toca na arca, ele vai violar a ordem divina. E o que acontece com ele? Acontece a mesma coisa que Nadab e Abiú. Ele morre instantaneamente. Uzá, ele quebra ali um protocolo, né, de que ninguém poderia tocar na arca sem autorização. Ele não tinha autorização para tocar na arca, né? Então, representam aqui, Uzá, aquele que tentam ajudar, né, Deus sem autorização divina, né? Ele quis segurar a arca para a arca não cair, quis ali dar uma ajudinha e ali ele entra numa violação, né, que realmente culminou na perda da sua vida, né? Ele tocou na arca para salvar a arca de cair, né? Mas você não pode salvar Deus, entende? Você não pode melhorar o seu sistema. Você não pode agir por conta própria. Você não pode agir mesmo com boas intenções, né? A palavra já traz para nós, é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus, ele tem a régua dele, e ele tem a forma como ele quer ser servido, ele tem um protocolo como ele estabelece. Então é melhor obedecer do que sacrificar, né? Depois essa Haftarah vai trazer um evento que Davi dança diante da chegada da arca, né? A sua dança ali foi uma dança que Mical vai criticar, mas ele responde que ele vai dançar ainda mais. Isso traz aqui uma alegria muito grande, a celebração, porque a presença de Deus estava presente, né? Então, transcende todo tipo de crítica, de julgamento, tudo aquilo que muitas vezes as pessoas estão olhando para você com olhos de julgamento, mas teu coração está ardendo, queimando pela presença. Então, quando você realmente compreende que Deus está ali, que a sua presença está habitando em você, você não consegue ficar de uma forma passível, né? Uma forma morna, uma forma ordinária. Não, você dança, você celebra, você se alegra mesmo. E a gente vê aqui um terceiro evento que acontece nessa paraxá é a promessa da casa de Deus ali. Deus promete uma dinastia na história de Davi, né? Ele vai aqui, literalmente, né, através dessa liberação sobre Davi, ele aponta para Yeshua, né? Yeshua, filho de Davi. É tremendo, é poderoso. Nós vemos aqui, o texto bíblico fala, quando teus dias forem cumpridos e descansares com teus pais, levantarei depois de ti um descendente teu, que procederá de ti, e estabelecerei seu reino eterno. E ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Essa é a promessa messiânica, queridos. Você está em Samuel 7:12. Então, nós vemos aqui, Yeshua é filho de Davi, o seu reino é eterno. Seu reino é eterno. Queridos, essa paraxá, ela é muito poderosa, ela é muito gloriosa. Ela traz aqui sobre o 8º dia, aquele que marcou a história do povo de Israel, né? Arão foi consagrado como sumo sacerdote, e nós sabemos que Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Isso está escrito em Hebreus 5, de 5 a 10. Nós vemos aqui a forma como Deus estabeleceu os sacrifícios pelo pecado do povo, e Yeshua ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito pela remissão dos nossos pecados. Agora vocês conseguem entender, diante de todos esses detalhes tão poderosos, temíveis, né? Como o sacrifício de Yeshua foi perfeito. Como o sacrifício dele foi perfeito. Perfeito para a redenção da humanidade. Porque os padrões de Deus são altos, queridos. São altíssimos. Para que nós pudéssemos alcançar a nossa redenção. E Yeshua, ele precisava estar ali, cumprindo, como ele mesmo fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai.
como é poderoso, né? Quando nós vamos entendendo as dimensões do sacrifício de Yeshua, nós vemos como é rico, complexo, perfeito em todos os aspectos, em todos os sentidos. Glória a Deus. É tremendo, é poderoso. Essa história sobre Nadab e Abiú traz para nós um grande alerta do perigo da gente rejeitar uma ordem de Deus que foi estabelecida. Como é importante nós estarmos em obediência, nós estarmos atentos. Quanto mais aproximamos do eterno, quanto mais responsabilidade nós temos, é aquela famosa frase, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso é muito real. Isso é muito real. Amém? A palavra final que eu quero deixar é sobre o fogo contínuo em sua vida. Lembre-se que Pedro, ele escreve assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro 2,9. Você é sacerdócio real. Você não é aqui, né, apenas ali como os levitas que eram separados para o serviço sacerdotal, né? Como pastores, como líderes, né? Você não precisa ser apóstolo, líder, pastor, não. Pedro traz aqui para nós, primeiro Pedro traz aqui para nós, você é sacerdote. Você é sacerdote e tem uma responsabilidade de manter o fogo continuamente aceso. Lembre-se de que Paulo fala, não apagueis o Espírito. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? O Espírito Santo de Deus é um fogo que desceu dos céus, é o fogo de Deus que desceu em Pentecostes. É o fogo que habita em você, que é crente em Yeshua. E essa é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade de manter esse fogo aceso. Que nós possamos, a cada dia mais, procurar entender, compreender como o nosso Pai deseja ser servido. Deus é amor, queridos. Ele é amor, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso demais. Tem um detalhe, só vou estender um pouquinho mais, porque realmente não posso deixar de compartilhar. Tem um detalhe nessa paraxá que Arão, ele vê que o sacrifício, né, ali, um dos sacrifícios, ele precisava, parte dele, ele tinha que ter consumido, né? Só que aquele sacrifício foi todo queimado, foi todo consumido. Então, um dos protocolos era que aquele animal ali, parte dele deveria ser consumido pelos sacerdotes. Isso fazia parte do protocolo. Só que, com tudo aquilo que aconteceu, né, o sacrifício foi todo consumido, foi todo queimado. E ele estava num estado, né, emocional pelo luto dos seus filhos ali. Ele não pôde ter aquele momento de luto por causa da ordenança, né, do que tinha acontecido ali. Moisés tinha dado a ordem, não podia ter luto. Arão se calou, Arão ficou na humildade. Mas ele estava ali por dentro passando por um momento de dor, ele tinha perdido 2 filhos, né? Então, ali, essa falha ali no protocolo é diferente da falha de Nadab e Abiú. Porque Arão, naquele momento, ele simplesmente ele não omitiu, né? Ele não quebrou ali as partes do protocolo, mas apenas aquela parte ali de não comer, né? Ele não comeu porque ele estava com tanta dor que ele achou que não era digno naquele momento ele comer aquela oferta, né? Que seria pior se ele tivesse comido no estado que ele estava, entende? Então, quando ele vai e explica isso para Moisés, Moisés entende e Deus não pune. Por quê? Porque aquilo ali era algo ali, uma falha, né? Tipo assim, era uma fraqueza humana que ele estava passando ali naquele momento, sabe? E Deus ali, né? Compreendeu? Deus ali não o julgou, né? E ficou tudo bem. Agora, no caso de Nadab e Abiú, eles agiram, né? De uma forma presunçosa, entende? É diferente, é diferente. Então, Deus é aquele que ele discerne, né? Todas as coisas estão diante dele, todas as coisas estão vistas por ele, né? Então, é muito precioso a gente entender isso. Que Deus, ele é amor. Deus, ele nos ama, ele nos conhece, ele sabe, ele conhece todas as coisas, né? E o fato que a gente precisa entender que nesse momento aqui, né, essa ação dos dois foi um ato de afronta, é diferente da posição de Arão, naquele momento, que estava ali com dor e ele não se sente digno de consumir aquela oferta naquele momento ali, né, de dor. Então, é glorioso, né, nós conhecermos mais o coração do nosso Deus, de nós entendermos
como é importante nós nos chegar a Ele com reverência, com temor, com a honra que é devida a Ele. Ele é santo, Ele é poderoso. Não podemos chegar de qualquer forma, não podemos chegar presunçosos diante dEle, não podemos oferecer fogo estranho, né? Mas Ele está ali, pronto a receber, né, o nosso sacrifício, a nossa obediência, a nossa adoração sincera, quando principalmente nós buscamos compreender como Ele deseja ser adorado, como Ele deseja ser, como Ele deseja nos, se relacionar conosco, queridos. E isso é maravilhoso. Deus é poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra. E Ele quer, deseja ter essa intimidade, esse relacionamento conosco. Mas nós precisamos entender como nós fazemos isso da forma que o agrada. Amém? Que nós possamos juntos caminhar nessa busca por conhecer mais do coração, do amado das nossas almas, e que possamos manter a nossa responsabilidade de manter o fogo continuamente aceso no altar. Amém? Dentro de nós, no nosso coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Seguimos com a contagem do Homer e seguimos agora rumo à próxima festa, que é a festa de Pentecostes. Amém? Festa de Shavuot, Pentecostes. Deus te abençoe. Shabbat Shalom.